Semana das Empresas Mineiras, isso mesmo, da minha terrinha boa aí. Então, fica aí nesse vídeo, fica nessa semana toda junto com a gente aí que vamos falar de 5 empresas, uma por dia. Vamos começar com a Copasa, que é uma empresa de saneamento, depois vamos para a CEMIG, que é de energia elétrica, depois vamos para a MRV, que é de construção civil, depois vamos para a Localiza, que é de aluguel de carros, e para finalizar vamos para a Melios, que é uma empresa de tecnologia. Então temos uma carteira completa nesse estado maravilhoso que é Minas Gerais. Vamos então para o vídeo e hoje é Copasa, bora lá para o conteúdo. Então, iniciando essa semana maravilhosa com as empresas mineiras, vamos dar o pontapé inicial com a Copasa, empresa de saneamento básico. Primeira coisa que a gente vai trazer aqui é o relatório trimestral dela dos destaques financeiros do primeiro trimestre de 2021 e comparar com o primeiro trimestre de 2020. Receita líquida da empresa teve um acréscimo de 6% em relação ao período passado, do ano passado. Despesas da empresa teve um acréscimo de 26% da despesa dela, ou seja, saiu de 17 para 22%. O seu EBITDA teve um acréscimo de 9,5%, então a empresa gerou mais caixa também nesse período entre primeiro trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2020. O seu lucro líquido teve um acréscimo de 36%, muito bom esse acréscimo aqui, bem considerável. E a sua dívida líquida teve um acréscimo de 1,6%, não é um acréscimo grande, né, gente? Então, passando para a parte de indicadores de valuation da empresa, vocês vão reparar daqui para frente agora que eu sempre vou fazer uma comparação com uma outra empresa, e essa aqui, a Sanepar, é a empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Então, em relação ao preço sobre o valor patrimonial da Copasa, ela está cotada a 0,83 e a Sanepar a 0,84. Todas as duas estão descontadas, estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, então pode ser uma boa oportunidade, fique de olho. A margem bruta dessa empresa ela é de 44,8% e a sua média é de 38,7%. Então é uma ótima margem bruta da empresa, quer dizer que a empresa está eficiente. E a margem bruta da Sanepar é de 59% e sua média é de 58%. Ela perde um pouco para a Sanepar, mas não deixa de ser uma excelente margem bruta. O seu ROI, que é a capacidade de agregar valor apenas com seus recursos e com os investimentos dos investidores, ela tem um ROI de 13,2% em relação à média dele de 9,53%. Então está um ROI desde 2015 crescente e vem com um crescimento muito bom. E o ROI da Sanepar está em 13 também e é um ROI crescente. Então todas as duas estão boas empresas em relação ao ROI. Os seus dividendos, que é aquilo que a gente gosta muito nas empresas, né, está cotado hoje a 19,7, muito alto, mas não é tão recorrente, que a gente vê que teve esses dois períodos aqui de recorrência e depois ficou nessa casa aqui de 5, 4% mais ou menos. Sua média histórica está em torno de 9%. Já os dividendos da Sanepar está hoje em 5% e sua média histórica é de 6,4%. Então são boas pagadoras de dividendos aí. Em relação à sua dívida, o que a gente pode extrair de informações aqui? A sua dívida é praticamente constante, ela não está crescendo nos últimos 10, 12 anos aí por aí. E a gente vê também que a parte de investimentos dela, ela não tem tanto investimento, então por isso que ela não está adquirindo dívida para se alavancar para investir no próprio negócio. Em relação à dívida líquida da Sanepar, a gente percebe que a dívida líquida dela é crescente, só que quando a gente olha só a dívida líquida, a gente assusta, mas a gente não pode levar só esse dado sozinho em consideração, a gente tem que analisar ele com outros dados. E aí por isso que a gente pega o CAPEX. O CAPEX é o quanto que a empresa está investindo para crescer, investir em equipamento, investir em estrutura. E aí a gente vê que o CAPEX da Sanepar ele é crescente, por isso que a dívida líquida dela também está crescente. A gente vai confirmar isso depois se está valendo a pena nos resultados. Em relação à receita líquida da Copasa, a gente percebe que ela tem uma receita crescente e constante, saiu de 3 bi, foi para 5 bi e alguma coisa, então não chegou a dobrar nesses 12 anos aí que temos aqui nos gráficos. Já em relação à Sanepar, a gente acabou de falar da dívida dela e do CAPEX, ou seja, a dívida crescente e o CAPEX crescente, o investimento crescente. Aí a gente enxerga isso aqui na receita, olha que legal. Ela saiu de 1 bi de 2008 para quase 5 bi. Então, ou seja, ela multiplicou a sua receita por quase 5 vezes. Por isso que às vezes a dívida fica bem alta. Ela é uma empresa alavancada, uma empresa que está crescendo, está investindo pesado.
Em relação ao lucro líquido da Copasa e da Sanepar, a gente percebe que em 2015, 2016 a Copasa deu uma vacilada aqui, mas entregava um lucro constante antes disso, no período anterior. E de 2016 para cá ela vem entregando um lucro forte e consistente e crescente. A Sanepar tem um lucro crescente desde 2012 até agora, um lucro constante também. Então as duas empresas estão muito boas até agora em praticamente todos os indicadores. E o patrimônio líquido da Copasa, ele saiu de 4 bi mais ou menos a 7 bi em 2021, de 2012 a 2021. Então teve um crescimento constante ao longo desses anos aí, não muito exponencial, mas ela gerou sim retorno para os seus acionistas dentro do patrimônio, da receita e dos seus lucros. E o patrimônio da Sanepar saiu de 2, foi para 7, então ela multiplicou aqui o seu patrimônio por 3, quase 4 vezes aqui, né? Em relação ao EBITDA, ou seja, a capacidade de geração de caixa da Copasa, ela tem uma geração de caixa boa e crescente, e a Sanepar também tem uma capacidade de geração de caixa muito boa e crescente. Elas estão bem parecidas até o momento, só está mudando o estado, uma no Paraná e outra em Minas Gerais. A gente acabou de ver a parte que interessa para os investidores, que é a análise fundamentalista dessa empresa, mas o olhar do cliente também é importante. E como são duas estatais, acaba que o cliente pesa a mão em cima delas. E aí eu fui no Reclame Aqui e pesquisei lá sobre as duas empresas. E a Copasa tem uma pontuação de 5 em 10, então é uma empresa ruim em relação aos clientes que usam o seu produto, e a Sanepar 4.9, então está pior um pouquinho ainda que a Copasa, mas como somos investidores, podemos ser clientes também. Hoje eu não sou mais cliente, hoje eu moro no Espírito Santo, né? Mas a gente é investidor também. Em relação a investimentos, parece que as duas são boas, mas vamos agora confirmar aqui na frente se vale a pena investir na Copasa. E aí eu trouxe aqui, de acordo com o livro de Warren Buffett e análise de balanços, lá dentro ele traz várias coisas para você aprender a analisar os balanços das empresas. E a gente quer saber o que? Se a Copasa ela tem uma consistência, e a consistência gera vantagem competitiva. Ela não precisa tanta de competição, né? Porque ela é um monopólio praticamente lá em Minas Gerais. Mas a gente precisa saber se ela é uma empresa boa no olhar de grandes investidores. E aí a gente trouxe o quê? A margem bruta da empresa é uma empresa que tem uma margem bruta muito alta e constante. A dívida dela é controlada, uma dívida constante. O lucro dela é crescente e a sua receita é crescente. Então vale a pena investir na Copasa. Em relação aos dados fundamentalistas, vale sim, vale muito a pena investir nessa empresa. Vamos passar agora para a análise técnica para ver se vale a pena investir nela de acordo com a análise técnica e a análise gráfica, e também para a gente saber aquele ponto, para dar aquela calibrada onde que a gente vai entrar nessa empresa, em qual momento que vai entrar e qual momento que ela está passando agora de acordo com a análise gráfica. Trazendo o gráfico mensal dessa empresa, a gente percebe que ela está dentro de um canal de tendência de alta aqui desde a queda de março de 2020 da pandemia. E o que acontece? Ela veio, fez essa correção, tocou no fundo aqui na linha de tendência aqui do suporte desta linha de tendência. Depois ela cresceu, voltou, tocou nessa linha de novo de suporte. Depois ela teve outra alta, está voltando agora e está tocando essa linha de suporte. É esperado então que ela comece agora esse retorno dela, esse crescimento, essa tendência de alta continue. E a gente confirma isso em dois indicadores, o MACD ou MACD, do jeito que você achar melhor. Ele está aqui embaixo, ele está num momento muito bom de compra, e o índice de força relativa também está crescente e passando mais para a força compradora. Passando dessa linha tracejada que é dos 50%, vai ter mais comprador do que vendedor. Então é uma empresa que está no momento aqui em cima, próximo da sua parte mais baixa do canal de tendência, querendo reverter essa tendência, está um bom indicador. Aqui embaixo os outros dois estão reforçando. Então no gráfico mensal para longo prazo está sim indicando um momento de compra. Vamos para outros gráficos. O gráfico semanal dessa empresa, aqui a gente traçou aqui, deixamos aquela linha de suporte para entender melhor, e aqui uma linha de resistência, e aqui embaixo uma grande linha de resistência anterior que virou suporte aqui na pandemia. E o que isso aqui eu trouxe para a gente entender? Tá muito legal de entender essa parte aqui, ó. MACD dela em 2015 e 2016, o que acontece? Ela teve essa grande baixa aqui que a gente até percebeu lá nos resultados dela anterior lá. A gente vê que ela teve 3 ondulações aqui, e aqui a gente está tendo as 3 ondulações. Está bem parecido
o desenho desses dois aqui. No final da terceira ondulação, o que aconteceu? Ela teve a queda, aqui no caso ela ficou lateralizada, pegando forças, ganhando comprador, para quê? Para romper essa alta anterior. E aí ela fez o que? Virou para cima aqui, ó, o macadinho dela, cruzou a linha azul por cima da laranja, rompeu essa última alta anterior aqui e foi-se embora, meu amigo, foi embora. E o que está acontecendo aqui agora? Terceira ondulação dela, ela está no mesmo patamar, mais ou menos. O que eu espero agora? Que ela vá voltar aqui, vai crescer aqui 20, 30%, vai chegar aqui em cima para romper esse topo histórico dela aqui, ó, pum, e ir embora, ir para o céu e trazer muito retorno aí para o investidor. E a gente percebe aqui no índice de força relativa também que está isso aqui, ó, constante e crescente. Então é bem provável que ela volte agora, a força compradora vai ganhar da força vendedora e ela vai trazer muito resultado aí pra gente. E agora, para dar aquela calibrada, aquela refinada aí na parte de análise gráfica, o gráfico diário, que é um gráfico mais para curto prazo. O que a gente percebe? Aqui no cruzamento das médias móveis de 72 períodos, que é a vermelha, e de 17 períodos, que é a verde, cruzou a média móvel, pega uma tendência de alta de curto prazo. Cruzou a média móvel, verde para cima, tendência de alta de curto prazo. E esse cruzamento da média móvel, ele vem depois do cruzamento da linha de MACD aqui embaixo, da azul em cima da laranja. Então, quando o MACD cruzar, já fica de olho que já é uma indicação que ela está entrando na tendência de alta e logo em seguida, um pregão ou dois pregões depois, ela vai cruzar a média móvel para cima, meu amigo. E aí, ó, você pega essa tendência de alta de curto prazo, mas aqui é mais para dar aquela refinada para poder entrar para o longo prazo e você ser feliz com essa empresa aqui. Então essa é a análise gráfica da empresa e agora respondendo a pergunta, vale a pena investir no exato momento, no atual momento, nos próximos dias ou meses nessa empresa pensando no longo prazo? Vale muito sim a pena, porque ela está num momento muito bom, está mais lá na parte de baixo, então é melhor comprar na baixa do que você comprar num topo histórico e a empresa descer, né? Então ela está assim boa na parte da análise gráfica e análise técnica, também ela está muito boa na parte de análise fundamentalista, então ela é uma boa empresa para se investir e é uma empresa mineira, né, gente? É a empresa lá das nossas Minas Gerais. Já não falo tanto uai, tanto sou mais, porque eu sou mais é capixaba agora, mas ainda tem um sotaquezinho aqui e eu amo muito meu estado. E agora, para finalizar, fique sabendo, amanhã vai ter estudo da CEMIG, depois nós vamos falar da MRV, depois da Localiza e sexta-feira, para finalizar, nós vamos falar da Melis. Então fica ligado aí, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, então dê aquele like aí pra gente, ó, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sino de notificação. E por quê? Porque amanhã já vai ter outra empresa mineira e depois também, e aí você vai receber esse conteúdo aí de qualidade. Então vai lá e faça a sua inscrição aí e até amanhã. Tchau!